tocado muito os dízimos e as ofertas, especialmente os dízimos. E eu sei que muitas pessoas maliciosas têm pensado que nós, por conta dessa mensagem dos dízimos, estamos tentando arrecadar mais ofertas para a obra. Porém, eu queria que você observasse uma coisa. Jesus disse que o primeiro e grande mandamento diz respeito ao amor a Deus sobre todas as coisas. Amor a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Sobre tudo. Sobre família, sobre a própria vida, sobre os próprios sonhos, projetos pessoais, etc. O amor a Deus é o princípio da vida. É o princípio de um relacionamento com Ele. Porque ninguém pode ter um relacionamento com Deus sem observar a sua primeira regra, o seu primeiro mandamento. Então, o primeiro mandamento é o princípio de um relacionamento com Deus. É um princípio de relacionamento com Deus. Então, por que dízimos, ô bispo? Porque os dízimos dizem exatamente o primeiro mandamento, falam exatamente do primeiro mandamento. Mas a Bíblia fala, amarás o Senhor teu Deus, amarás. Sim, eu sei, amor, exatamente. Mas esse amor, na palavra original do hebraico, significa fidelidade. Ser fiel a Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento. Ser fiel a Deus. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, eu não tenho interesse em convencê-lo. Eu não quero convencer ninguém, porque se eu consigo convencer alguém, amanhã outro vai convencê-la de outra coisa. Então, quem é convencido pelo homem, Maria vai com as outras. Não, eu não quero que você seja uma Maria vai com as outras, um João que vai com os outros, não. Eu quero que você saiba, tenha consciência do que diz a palavra de Deus e o que essa palavra significa. Então, quando Deus fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, sobre todas as coisas, ele está dizendo, ser fiel a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Faça dele o Senhor da sua vida. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Você quer entender melhor isso? Eu vou falar para você. Eu não sei se você que me ouve neste momento tem consciência de que quando a gente ama alguém, não é? A gente quer casar com essa pessoa. A gente quer essa pessoa para o resto da vida. Quer essa pessoa por toda a vida. Então, você aceitaria se casar com uma pessoa que você ama e, de vez em quando, essa pessoa sair diante dos seus olhos e dar uma voltinha por aí e ter um relacionamento extra com outra pessoa? Você aceitaria isso? Claro que não. Eu não aceitaria, bispo. Por quê? Porque você, quando casou com ela, você quis o amor dela 100%. Porque você deu o seu amor para ela 100%. Então você trocou a sua vida, o seu amor, a sua fidelidade, pelo amor, pela vida dela. Então houve aquela troca. Então, se nós não aceitamos que a pessoa com quem nós fizemos um pacto, um casamento,
venha ter um relacionamento extraconjugal, como que nós vamos aceitar, ou melhor, como que Deus vai aceitar que nós tenhamos um relacionamento conjugal ou um relacionamento extraconjugal com outra pessoa? Se Ele nos ama 100%, se nós somos o primeiro amor dele, Ele vai aceitar que nós venhamos ser o segundo dele? Você acha que Ele, que é fiel a nós, vai aceitar que nós sejamos infiéis a Ele? Não. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, os dízimos refletem aquilo que o relacionamento espiritual que nós temos para com Deus. Não é que Deus precise de dízimo, Deus não precisa de nada. Deus não tem nenhum interesse pessoal nos dízimos, em ofertas, sacrifícios. Ele não tem interesse. Mas quando a pessoa faz tomar os primeiros frutos da sua renda, ele tira da sua renda, do seu trabalho, os primeiros frutos e coloca no altar, ela está materializando a sua fidelidade para com Deus. Ela está dizendo: está aqui, Senhor, tu és o meu Senhor, tu me deste o sol que aquece a minha vida, o sol que dá vida, traz vida à terra. O Senhor me deu o ar para me respirar e poder trabalhar. O Senhor me deu água para que eu possa beber. O Senhor me deu a vida para que eu possa viver. O Senhor me deu inteligência para que eu possa trabalhar. O Senhor me deu a semente para que eu possa plantar e receber a colheita. O Senhor me deu tudo. Então aqui estão as primícias do tudo que o Senhor me deu, do tudo que eu produzi, de todo o resultado daquilo que eu semeei e que colhi. Está aqui as primícias, que representam a minha consideração para contigo. Eu considero que o Senhor me deu tudo, então as primícias pertencem a ti. Então, amiga e amigo ouvinte, os dízimos são os primeiros frutos do nosso relacionamento com Deus. Eu me lembro, e eu vou repetir aqui, talvez muitas pessoas não saibam, mas eu me lembro que eu levei mais de um ano ouvindo a palavra de Deus. Mais de um ano. Eu comecei a ir na igreja, ouvir a palavra de Deus com pouco menos de 18 anos. E fui ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus era muito preciosa, era e é preciosíssima, mas eu não cheguei a obedecê-la. Então, durante um ano, eu fiquei ouvindo, gostando, batendo palmas, etc., aceitando Jesus, mas não havia conversão. Não havia conversão, não havia entrega. Eu me entregava ali na hora, na reunião, levantava a mão e tal. Mas quando eu saía da igreja, eu ia viver a minha vida. Eu fazia o que eu queria. Até que, dos 18 para 19 anos, um dia, eu lembro, e foi nesse período mesmo, final do ano, eu fiz um voto com Deus. Falei: ó Senhor, eu vou fazer um voto contigo. Eu vou dar o meu dízimo, eu vou devolver os meus dízimos, os primeiros frutos da minha renda. E eu fiz um voto com Deus. E o que aconteceu? Depois que eu comecei a ser fiel nos dízimos, depois é que realmente eu tive um encontro com Jesus. E mudou
a minha vida, mudou meus sonhos, meus projetos pessoais, mudou tudo. Eu dei uma guinada de 180 graus. Quer dizer, enquanto eu não fui fiel nos dízimos, enquanto eu não fui fiel, enquanto eu não honrei ao Senhor com as primícias, não aconteceu nada na minha vida. Eu ia, entregava a minha vida no altar, mas depois pegava de volta quando eu saía da igreja. Sempre assim. Não havia compromisso com ele. Mas quando eu comecei a ser fiel nas primícias, então Deus se revelou para mim. E então a minha vida mudou. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, o primeiro e grande mandamento da lei de Deus é ser fiel a Deus sobre todas as coisas. Ser fiel a Deus sobre todas as coisas. Então, meu amor tinha que ser primeiro dele. A minha fidelidade tinha que ser primeiro para ir com ele. Tudo ele tinha que ser o primeiro na minha vida. Ele tinha que ser prioridade na minha vida. Quando ele se tornou prioridade na minha vida, então, pronto, aí sim a minha vida começou a mudar. Então, é assim que funciona. Quando a gente fala de dízimos, ofertas e sacrifícios, isso são apenas uma questão de fé e de justiça. Porque somente em sã consciência, colocando preto no branco, em sã consciência, uma pessoa só é fiel nos dízimos e nas ofertas se ela tiver fé para dar. Porque ela está dando para Deus quando ela não vê Deus. Deus é espírito. Deus é espírito. Então ela vai no altar, ela não vê ninguém, ela vê o pastor. Mas assim, ainda assim, ela crê que o Espírito de Deus está ali recebendo a sua oferta, os seus dízimos. Isso é fé. Isso é fé. E com respeito à fé, não se convence a ninguém. Fé é fé. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Quem tem fé é espontâneo, é liberal. Faz aquilo por conta própria. Não faz aquilo por influência de A, B ou C. Faz aquilo por questão pessoal, de crença. Assim como o amor. O amor é uma questão pessoal. Você ama uma pessoa que não gosta de você. E a outra que gosta, você não ama. Como é que pode? Você vai controlar o seu coração. Como é que pode? Pois bem, a fé é assim. Você crê, você acredita, você tem certeza que Deus é honrado com seus dízimos e ofertas, então você dá. Você dá porque você está convencido. Convencido por quê? Pelo Espírito Santo. Então, amigas, meus amigos, dízimos, ofertas, sacrifícios são uma questão puramente de fé e de justiça, porque estamos honrando a quem de direito. Não há por que discutir ou questionar uma palavra, uma ordenança de Deus. Não há. É questão de pura submissão à palavra do Senhor dos Exércitos. Você verifica, por exemplo, que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Abel ofereceu das primícias da gordura dos seus animais e as suas ofertas. Então, em outras palavras, por causa da sua fé em Deus, porque ele não via Deus, mas por causa da sua fé em Deus, ele ofereceu maior sacrifício do que o seu irmão. E por causa desse sacrifício de fé, ele foi justificado, quer dizer, tornou-se merecedor diante de Deus. Quer dizer, o que justifica uma pessoa
diante de Deus, o que faz de uma pessoa merecedora diante de Deus é a sua fé. Mas não a sua fé dizendo, eu creio, acredito em Deus, eu creio em Deus. Se você diz que crê em Deus, mas não é fiel dizimista, então você não crê coisa nenhuma, deixa de ser fingido. Você está fingindo, você está sendo hipócrita, você está sendo mentiroso, porque você não está crendo em Deus. Porque quando a gente crê, a gente age essa crença. Da mesma forma como quando a gente ama, a gente assume esse amor. A fé é a mesma coisa. Deus exige que a nossa fé seja materializada. A nossa fé seja praticada. Do contrário, ela não funciona, ela não vale nada. Nada. Ora, minha amiga, Deus é honrado quando nós manifestamos a nossa fé, que é uma questão de justiça. Quando eu perdoo a pessoa que me ofendeu, então a pessoa que me ofendeu, ela vê assim, poxa, ele me perdoou. Por que ele me perdoou? Eu não fiz nada para ele me perdoar. Eu perdoei porque por causa de uma questão de fé, de obediência à palavra de Jesus, que diz que a gente tem que perdoar para poder ser perdoado. Então, aquela pessoa que eu perdoei vai ver, poxa, realmente, o bispo me perdoou, então ele é de Deus mesmo. Quer dizer, a pessoa passa a glorificar a Deus porque eu agi a minha fé. Eu tornei prática a minha fé. E essa é a fé que agrada a Deus, que faz a gente ser justa diante de Deus. Essa é a realidade. O sacrifício oferecido a Deus por Abel foi uma questão pessoal. Uma questão pessoal, por conta da sua fé. E o que Deus fez com o sacrifício dele? Nada, fez nada. Deus é espírito, ele não come, ele não bebe. Mas, quando nós oferecemos sacrifícios de oferta, tipo de Abel, nós estamos dando a Deus o pão dele, porque a oferta, dízimos, sacrifícios, são o pão de Deus. A Bíblia diz que é o pão de Deus. O pão de Deus é a nossa fé praticada. Então, o sacrifício que nós fazemos, Deus vê a nossa fé. Deus vê a nossa confiança. Sobretudo, ele vê o nosso desapego material. Esse é o tipo de fé que agrada a Deus. Da mesma forma, Deus creu em nós. Ele creu na humanidade, ele acreditou na humanidade. Tanto é que ele deu Jesus como seu filho, como sacrifício vivo por nós. Então, ele deu, ele manifestou, ele materializou a sua fé na humanidade, dando Jesus no Calvário. Ora, minha amiga, você acha que ele vai querer por menos? Você acha que ele vai querer por menos? De jeito nenhum. Então, a fé é algo liberal, é algo que vem do alto, é algo que vem do Espírito Santo. Quem tem, tem, quem não tem, não tem. Quem tem, dá graças a Deus e toma atitude tipo de Abel. Mas quem não tem, toma atitude do tipo de Caim. Essa é a realidade, que foi um amaldiçoado. Caim foi um amaldiçoado porque ele não teve fé. Ele não manifestou a fé que deveria ter manifestado. Ora, minha amiga, meu amigo, e essa é a razão de tantas pessoas nesse mundo serem amaldiçoadas, malditas. Por quê? Porque elas têm conhecimento da verdade, mas preferem andar na mentira. Elas têm conhecimento do Deus vivo, mas preferem viver na idolatria. Elas têm conhecimento da fidelidade, mas preferem viver no engano, preferem viver na falsidade, na hipocrisia. Então, amiga e amigo ouvinte, quem decide ser o que está sendo é a própria pessoa. Deus fala, Deus coloca diante de mim,
diante de você a bênção e a maldição. Você é quem escolhe o caminho a seguir. Está lá escrito, se você obedecer, então essas bênçãos vão seguir na sua vida. Quer dizer, se você obedecer a minha palavra, os meus mandamentos, se você obedecer os meus mandamentos, então essas bênçãos vão alcançar você. Alcançar, quer dizer, as bênçãos que correm atrás da gente. Agora, se vocês não me obedecerem, então maldição, as maldições virão sobre vocês. E quem escolhe, quem opta pela bênção ou pela maldição? É cada um de nós. É cada um de nós. Aí você vai dizer, mas bispo, você acha que alguém vai optar pela maldição? Não, ninguém opta pela maldição, mas quando alguém decide desobedecer a palavra de Deus, o primeiro grande mandamento da lei de Deus, então já no primeiro mandamento quebra a sua regra, quebra a regra de Deus, quebra a lei de Deus. E já no primeiro mandamento interrompe, não deixa haver relacionamento com Deus. Então, os dízimos são o primeiro grande mandamento. E quem tem juízo obedece. Quem não tem, não obedece. E eu vou dizer para você, minha amiga, meu amigo ouvinte, você é dizimista, você vai ser dizimista em qualquer lugar. Você pode ser dizimista na Igreja Universal, como pode ser em qualquer outra igreja. Mas que você tem que ser dizimista, isso não tenho dúvida. Qualquer que seja a sua igreja, você tem que ser dizimista. Se a sua igreja é boa, se ela é massa, ela não importa. Você tem que ser dizimista, seja lá o que for. Você é católico, é espírita, é evangélico, é batista, é metodista, seja lá o que for, muçulmano, judeu, seja lá o que for, você tem que ser dizimista. Essa é a obrigação para que Deus, então, possa manter ou ter um relacionamento com você. E é uma questão de fé. Dízimo é uma questão de fé. E é uma fé liberal. É uma fé espontânea. Não é obrigatória, não é impositória, nada disso. Você é fiel dizimista por uma questão da sua própria fé. Graças a Deus. Fundamente a sua vida na obediência da palavra de Deus e passe a colher os frutos de ser um dizimista. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, você agora vai ouvir testemunhos de pessoas que ouviram a palavra de Deus e começaram a obedecê-la na Igreja Universal do Reino de Deus. E por isso foram abençoadas, tiveram fé para alcançar as bênçãos que vão contar. Ouça com atenção, ouça com bastante atenção, para você saber que Deus é o mesmo hoje como foi ontem e o será para todos sempre. Vamos ouvi-las. Meu nome é Adriana. Antes de chegar na Igreja Universal, devido a muitos problemas familiares, discussões na família, eu absorvi tudo aquilo para mim de forma muito negativa. E eu tinha muito complexo. Eu me achava o patinho feio entre as minhas amigas, eu achava que elas sempre eram as mais delicadas e eu não. E tanto que eu vim usar sandálias, eu tinha 28 anos, porque eu achava meus pés muito feios, as medidas do meu corpo desproporcional em relação às minhas outras amigas. E toda a minha adolescência, isso acarretou numa timidez, eu tinha vergonha das minhas vestes, do meu cabelo, tudo eu me diminuía, a minha autoestima não existia, era muito baixa. E tudo isso acarretou, eu tive gastrite, eu sentia muita dor de cabeça e eu sentia muita angústia, muita depressão, ao ponto de eu ter que ser encaminhada para um tratamento psicológico. Chegando no consultório, essa médica, ela era da Igreja Universal e ela percebeu que a ajuda que ela poderia me dar era limitada em relação a tudo isso. E ela me orientou que eu fosse a um local onde tinha muitos jovens e ali eu ia também ter um tratamento, mas um tratamento específico para aqueles problemas que eu estava passando.
Aí, nesse dia também, eu estava sentindo muita dor de cabeça e ela perguntou se eu aceitava uma oração. Eu aceitei e eu achei muito interessante porque na hora que ela fez a oração, através da unção com óleo, a dor de cabeça passou. E como eu fazia muita simpatia, eu era religiosa, então eu achei muito interessante. Eu pensei, eu vou nesse lugar porque lá deve seguir a mesma linha que eu e deve ser melhor ainda, eu vou aprender mais coisas. Foi quando eu mostrei o endereço para minha mãe, ela se interessou, porque ela, devido aos problemas que a gente passava na família. Quando eu cheguei na Igreja Universal com a minha mãe, uma semana depois dela ter ido, ela veio e me falou, olha, eu gostei muito, é diferente de todas as outras igrejas que eu já fui. E eu me interessei, aí eu fui com ela. E chegando lá, realmente eu me surpreendi, porque era uma linguagem nova, uma linguagem diferente. E o que me chamou a atenção foi quando o pastor disse que a fé, ela vem pelo... é certeza. Certeza daquilo que eu não vejo e convicção de coisas que eu espero. E eu não tinha nem esperança do meu futuro, eu nem sabia o que eu queria para o meu futuro. E ele falando que era convicção de coisas que se esperam, aquilo entrou dentro de mim, que eu deveria sim me projetar, ter um futuro. Eu comecei a ouvir a palavra de Deus e a cada vez que eu ia, aquilo me entusiasmava mais. Eu passei por um processo de libertação, onde eu não tinha mais angústia, não tinha mais depressão, eu já me via com outros olhos. E comecei a perceber que eu precisava preencher aquele vazio que existia em mim. E foi quando eu percebi que eu precisava do Espírito Santo. E também nessas palestras, o pastor, conforme ele ia orientando, eu fui perseverando, buscando, mudar as companhias, leitura da Bíblia, jejuar, buscar limpar a minha mente, ter a mente do Senhor Jesus. E foi através disso que eu fui batizada com o Espírito Santo. Numa das reuniões de domingo de manhã, eu sempre ia na expectativa, hoje eu vou ser batizada, hoje eu vou ser batizada. E eu percebi uma alegria muito forte dentro de mim, e isso não foi só naquela reunião, ela permaneceu. A alegria, a paz, a paciência, o amor que eu não tinha nem mesmo pelos meus pais. E hoje eu amo os meus pais. E o principal disso é porque não é uma coisa que tem intervalos. Hoje eu sinto, amanhã eu não sinto. É uma coisa permanente, é uma força interior que permanece. Depois que eu recebi o Espírito Santo, é notória a diferença de dentro para fora. Porque apesar de ter problemas, hoje até maiores do que antes. Mas hoje, mesmo que os problemas venham, o Espírito Santo, ele fala comigo, ele me conforta, ele me direciona, ele me dá estrutura para eu saber por onde começar a resolver aquele problema. Eu respirar fundo e saber que o problema existe, mas que ele não é maior do que eu. Antes de ser batizada com o Espírito Santo, eu tinha depressão, muita angústia, e hoje não mais. É uma fonte de água viva dentro de mim. E a minha autoestima também hoje existe. Vejo beleza em mim, coisa que antes eu não via. Hoje eu vejo o quanto é diferente, o quanto é importante buscar e receber o batismo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é a direção, é o norte na vida da gente. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida.
tenho 24 anos e antes de chegar à Igreja Universal, eu tinha uma vida completamente destruída, né? Eu tinha muitas pessoas ao meu redor e eu me sentia sozinha, tinha aquele vazio. Eu tinha amigas, estava ali, mas ao mesmo tempo parecia que não tinha ninguém, porque eu me sentia sozinha, né? E quando eu tinha na fase dos meus 13, 14 anos, eu tentava ter um relacionamento, né? Mesmo muito jovem, mas era frustrado. Toda vez eu tentava alguma coisa, não dava certo. Era frustrado. Então, assim, eu me sentia inferior, eu me sentia sempre sozinha, né? Então, eu não era feliz. E com isso, eu senti o desejo de tirar minha própria vida, né? Foi quando eu tentei cortar os meus pulsos. Eu e minha mãe tinha muita discussão, a gente sempre brigava. A minha irmã também, a gente não conseguia ficar todo mundo em um ambiente familiar em casa. Se a gente sentava para assistir uma televisão, pronto, não dava certo, porque tinha discussão. Então era um ambiente que a gente não conseguia ficar em família. Eu não tinha vontade de ficar em casa, eu queria ficar na rua com as minhas amigas, eu queria sair para preencher aquele vazio, né, que existia dentro de mim. Por muitas vezes tentar preencher esse vazio e não conseguia, né, eu acabei conhecendo uma pessoa. E foi quando ele decidiu me convidar para ir à igreja. Numa reunião de domingo, o pastor falou no altar, ele falou assim, você precisa de Deus, porque às vezes você está num local e você se sente sozinha. E aquilo era para mim. Então, quando eu descobri que era esse Deus que ia preencher esse vazio, que eu não ia ser uma pessoa frustrada, mas eu comecei a buscar. Então, eu comecei a fazer jejum, eu comecei a orar, eu comecei a acordar de madrugada. Eu fiz um sacrifício no altar para receber o Espírito Santo, né? E quando chegou o grande dia esperado, né, foi o dia assim que todas as vezes eu buscava. Só que não era naquele exato momento eu falava assim, nossa, é hoje que eu vou receber, nessa quarta-feira. Quando chegava lá, acabava a reunião, não conseguia. Então eu aumentava, se eu estava orando 3 horas, eu orava mais. Então eu aumentava o meu propósito. Foi quando numa reunião de quarta-feira, eu comecei a buscar e na reunião mesmo eu recebi o Espírito Santo. Eu tive a certeza que o Espírito Santo, que Deus não andava mais ao meu lado, mas sim dentro de mim. Eu percebi que antes eu tinha aquela necessidade de ter pessoas ao meu lado para preencher aquele vazio. Hoje eu posso estar sozinha, eu não me sinto sozinha. Em qualquer lugar que eu estou feliz. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo. Antes eu vivia aquela frustração na minha família, né? Havia aquelas brigas. Hoje, não. Hoje, aonde eu vou, eu estou com a minha família, tem harmonia. Né? Então hoje com o Espírito Santo eu sou uma pessoa feliz. Eu posso passar por problemas, eu posso passar por dificuldade, mas eu sei que eu vou passar por aquilo, mas não vai ser como antes, né? Que eu vou ficar frustrada. Olá, Bispo Macedo, meu nome é Rafaela. Gostaria de agradecer ao Senhor por vários livros, né, que nos abençoou, e um deles que eu posso citar aqui agora é o Aliança com Deus. Lembro de um momento difícil de quando eu cheguei na igreja e esse livro me ajudou bastante. Eu entendi que para mim resolver aquela situação, eu precisava, antes de tudo, ter essa aliança com Deus. E eu agradeço ao Senhor por essa coletânea que tanto me ajudou. O livro Aliança com Deus, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias. O adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa, através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Meu nome é Janete. Quando cheguei na Igreja Universal, eu era uma jovem totalmente frustrada. Procurava me preencher com amizades, muitas das vezes com relacionamentos, muitas das vezes com bebidas, fumava também bastante. E foi quando eu conheci um rapaz, comecei a namorar com ele durante 1 ano e engravidei. Então quando eu soube que eu estava grávida foi um choque, porque eu tinha 15 anos de idade. Vivi com essa pessoa durante 5 anos. Ele cantor de banda de forró e eu dançarina. Aí a gente vivia em atrito sempre, porque eu era muito ciumenta, né?
As mulheres eram muito em cima, eu era muito ciumenta, insegura. Desde pequena, eu frequentava a igreja com a minha mãe, então eu já conhecia a palavra, já conhecia a verdade. Eu senti um vazio muito grande dentro de mim e senti a necessidade de voltar. Foi quando eu comecei do zero. Comecei buscando o Espírito Santo, buscando a minha libertação. Foi difícil porque eu tive que vencer os meus desejos, as minhas vontades, o pecado, o mundo. Eu tive que vencer tudo, porque o meu objetivo era ser batizada com o Espírito Santo, era ter uma nova vida. Foi quando eu comecei a buscar pelas madrugadas, comecei a jejuar, comecei a ler mais a Bíblia, comecei a ter mais comunhão com Deus, abandonar mais as coisas carnais e sacrificar mesmo para o Senhor Jesus. Tudo. Sacrifiquei casamento, sacrifiquei amizades, muitas das vezes até parentes, sacrifiquei tudo, porque eu tinha um objetivo, que era o Espírito Santo. No dia que eu recebi o Espírito Santo, foi num domingo pela manhã, que eu tive a certeza que Deus era comigo naquele momento, né? Porque eu fui preenchida de uma tal forma que aquela angústia, aquele vazio, aquele oco que havia dentro de mim acabou. Eu fui cheia do Espírito Santo e tive a certeza que Deus estava comigo. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu me tornei uma pessoa totalmente diferente, porque eu era uma pessoa insegura, eu se tornei segura de mim mesma, eu era uma pessoa triste, eu tive felicidade, eu não tinha paz, eu passei a ter paz, eu não dormia, eu passei a dormir. Então, assim, a minha vida mudou totalmente, eu comecei a ter a direção de Deus para a minha vida. Hoje eu estou na fé, né? Sou uma pessoa que antigamente não tinha direção, hoje eu tenho direção. Muitas das vezes, mesmo com o Espírito Santo, vêm as dificuldades, né? Porque mesmo sendo batizada com o Espírito Santo, a minha filha veio a ter o câncer, a leucemia, com 6 anos de idade. E eu não conseguia dormir, eu chorava, meu Deus, querendo uma explicação de Deus do porquê que eu estava passando por aquele momento. E simplesmente Deus, Ele me deu um chacoalhão. Você não confia em mim? A partir daquele dia, eu falei assim, meu Deus, a minha filha está nas tuas mãos. A partir de hoje, eu não vou chorar mais uma lágrima por ela, porque eu tenho certeza que o Senhor vai me dar a vitória. E a partir desse dia, eu não chorei mais uma lágrima pela minha filha, porque Deus trabalhou na vida dela. Os médicos que atendem ela hoje falam assim, nossa mãe, não parece que sua filha teve isso. O catéter que a médica falava assim, eu vou colocar porque as veias da sua filha vai secar, não precisou colocar, porque eu usei a minha fé. Eu fui com tudo pro altar, dei meu tudo no altar. E minha filha, mesmo pequena na EBI, também usou a fé. E foi com tudo pro altar também. E Deus honrou, porque as veias da minha filha jorravam sangue. E mesmo tendo tomado a quimioterapia, não precisou colocar catéter, não precisou fazer radioterapia, não precisou fazer o transplante. Depois das químios que ela tinha feito, quando foi feito o exame de medula, não constava mais nada. Não tinha mais célula cancerógena. Hoje ela está com 2 anos e 5 meses, que não toma nenhum tipo de medicação. E nesse momento de dificuldade, eu aprendi a confiar mais em Deus. E eu fui mais renovada. Eu comecei a depender muito mais de Deus. E hoje eu sou muito grata por tudo que Deus tem feito na minha vida, né? Ele tem transformado tanto a minha vida quanto a vida da minha filha, né? E eu tenho visto o agir de Deus grandemente na minha vida a cada dia. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Meu nome é Valmir. Antes de eu receber o Espírito da Fé, o Espírito Santo,
eu era fracassado, eu sou de uma família de 10 filhos. Dos 10 filhos eu era o famoso ovelha negra da família. Minha mãe dizia que eu ia morrer embaixo de um caminhão, de um carro, por ser um homem difícil, né? Eu era um rapaz que, aonde eu chegava, acabava com tudo. Então, eu fazia tudo de ruim. Eu não tinha um casamento, eu tinha uma esposa, aonde eu deixava em casa, sozinho, em casa não, que a gente morava no barraco, eu deixava sozinha a minha esposa e ia para gandaia, para prostíbulo. Então eu deixava a minha esposa sozinha na sexta-feira e chegava na segunda. Além de eu não ter nada, não ter dinheiro, não ter nada, então eu tinha uma esposa, mas tinha uma vida aí de solteiro, de gandaieiro, então eu juntava os amigos e era eu e meus amigos, a minha esposa ficava de canto. Então eu chegava 3 dias depois, em casa 4 dias depois. Eu maltratava muito meu filho, então quando meu filho chorava, teve uma vez que eu não aguentava de ver o choro dele, da criança. Teve um dia que eu peguei ele, bebê, criança, e ele chorava tanto, porque eu maltratava, eu batia, e acabei pegando ele e colocando água gelada dentro do tanque. Então, eu não fazia só as coisas ruins na rua, também em casa, inclusive com meus filhos. Eu não sei se porque eu não tinha nada para dar para ele, né? Meu filho chorava de fome, ele não tinha o que comer, nós não tínhamos nem onde morar, nem o que vestir. Eu era fracassado em todas as áreas da minha vida. Primeiro, eu era fracassado como filho, eu era rejeitado pelos meus pais. Depois, eu era rejeitado como profissional. Eu não aceitava aquilo dali, então eu era fracassado na minha casa do meu pai como filho. Era fracassado como profissional, porque eu não tinha uma profissão. Eu não estudava, eu fracassei como marido, quer dizer, casei, mas fui fracassado porque eu não tive condições de dar o melhor para minha esposa, para os meus filhos. Fui fracassado como pai quando os meus filhos nasceram. Então, eu era um fracassado em todas as áreas da minha vida, absolutamente em todas as áreas. Eu fui convidado para participar de um culto na Igreja Universal. E nesse dia, eu também lembro como se fosse hoje, o pastor apontou no meio do salão da igreja e falou que se tivesse alguém ali que era rejeitado pela sociedade, pela família, e eu levei aquilo para mim. Eu entendi que quando o pastor apontou o dedo, era para mim, que ali eu era rejeitado. E ele falou nesse dia, eu lembro como se fosse hoje, que ainda que a minha família rejeitasse, mas que ali tinha alguém para me pegar no colo, e que esse alguém era Jesus. Foi quando eu acreditei no que o pastor falou e até hoje nunca mais saí, nunca mais deixei de exercer essa fé. Foi onde começou a mudança na minha vida. Comecei a estudar, comecei a me profissionalizar. Eu deixei de fazer aquilo que fazia de errado, por exemplo. Eu voltei na minha cidade para perdoar as pessoas que eu havia maltratado. Inclusive, eu cheguei a ir no presídio onde os meus rivais estavam presos para visitar e pedir perdão para eles. Eu voltei na minha cidade, eu perdoei a minha mãe, perdoei meu pai. Então eu comecei a ter uma vida diferente. Foi onde eu comecei a ser um bom marido, eu comecei a ser um profissional, eu sou hoje um bom pai. Hoje a gente tem uma vida diferente por conta dessa transformação. Hoje o meu filho, que era maltratado por mim no começo, hoje o meu filho é empresário, hoje o meu filho está se formando em engenharia, eu tenho uma filha que está se formando em fisioterapeuta, a minha esposa tem uma empresa, quer dizer, tudo isso veio a partir do momento que eu mudei. Tudo isso mudou quando eu recebi o Espírito Santo, o Espírito da fé, porque ele te dá controle, ele te dá domínio próprio. Eu consegui dominar a minha ansiedade de usar drogas, eu parei, a ansiedade de eu beber, sair para os meus amigos, eu parei. Quer dizer, o Espírito Santo, ele trocou um espírito ruim com um espírito bom. Graças a Deus. Nós vamos chegando ao ponto final do programa. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus.